não é aceito por Deus na religião católica. Evangélica, exatamente. Vamos passar aqui a palavra ao Maulana Zainadine, que está aqui a representar a religião islâmica, para deixar a sua opinião também. Escrevam para nós no nosso Facebook, nós vamos ler as vossas mensagens. Liguem para nós 84030330. Daqui a pouco vamos voltar a passar mais depoimentos que colhemos nas ruas. Maulana, agora é consigo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvamos Allah, mandamos saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A visão do Corão, da sua, a visão islâmica, diz que se existem alguns assuntos que são profetizados, ou seja, se existe um futuro, tem que se criar a saída para tal futuro. E dentre este tema que estamos a falar hoje, é a saída para tal futuro, sim. Isto é afirmado em vários livros. Por exemplo, o próprio padre Eugênio Hilmar escreve no livro dele, página 191, a poligamia recomendada. Ele diz, não existe no Novo Testamento uma passagem clara que diz que não se pode a poligamia. É a opinião dele, não é? Então, isto, como vem no Corão, no Surat An-Nisa, disse, quem de vós, no meio da ayat, né? Quem de vós tiver a possibilidade, não é, estar em prontidão, poderá desposar 2, 3, até 4. Mas se temer a justiça, a injustiça, então vos basta uma. Quer dizer, na visão islâmica, sim, aceita a poligamia, por várias razões. Quais são estas razões? Primeiro, antes de mencionar direito às razões, vamos àquilo que é o mundo prático. Por exemplo, de acordo com Al-Ibid, página 83, diz em Guiné existem 122 mulheres para 100 homens. Em Tanzânia, por exemplo, são 95,1 homens para 100 mulheres. E após a Segunda Guerra Mundial, houve cerca de 7 milhões e 300 mulheres. Dentre elas, 3 milhões e meio eram viúvas. E essas prostituíam-se, ingleses que vinham até aquele país. Isso podemos ver a mulher na Germânia, página 263. Então, 3 milhões de mulheres viúvas divorciadas cujos homens morreram na guerra. E sabemos que a natureza de uma mulher tem que ter um companheiro, um sustentador, um que cria ordem, como diz o Corão, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa, que regula esta mulher. Como é que as outras estão? Vou fazer uma pergunta, vejo uma pergunta à nossa própria mente. Para resolvermos essa sociedade de desequilíbrio de gênero, onde há muita mulher comparando ao homem, para resolver esse desequilíbrio, o que é que podemos optar? Em atos de sexualidade proibidas, como a homossexualidade, a prostituição? Ou então, preferimos ser segunda mulher, vamos dar esse exemplo consigo. Prefere ser uma segunda mulher respeitada, amada, ou ser esta mulher livre, mas na prostituição virtual, como aconteceu na Alemanha? Ou é outra forma? Poderíamos, no entanto, ou não poderíamos, como certo, optar por aquilo que é a prescrição corânica, ou aquilo que nós achamos como certo para nós? Então, o aspecto religioso islâmico não vê a poligamia como um aspecto cultural, mas sim como aspecto religioso, para conseguir fazer o quê? Enquadrar muitas pessoas, muitas mulheres cujos maridos morreram na guerra. Ainda com este tempo estamos a ver a maioria dos homens em cadeias, outros sofrem da impotência, outros são vícios, depressão, homicídio, e tudo isto é para com os homens. E o restante, seria injusta uma mulher dizer não quero o meu marido compartilhe com outro? Não seria injustiça? Esta pergunta o Maulana está a fazer para todos que acompanham aqui o programa da manhã. Liguem e participem, 84030330, 84Z do rei Davi, acho que é isso, no Facebook, que dizia que no princípio, na Gênesis, citou ali a Bíblia que era permitida assim a poligamia, e Jesus Cristo, quando retorna, diz que sim a monogamia. Queria saber por que é tão diferente e qual é o livro, não é, que as pessoas devem seguir. Pastor Albino e Maulana Zainadine, agora é convosco.
Bom, muito obrigado. Partindo do princípio que as religiões nasceram do mesmo, não é? Tiveram o mesmo berço. Por que é tão diferente a justificação de uma e de outra sobre a poligamia? Bom, a diferença consiste naquilo que é a orientação teológica ou a orientação doutrinária. Porque enquanto o Islã fundamenta a sua orientação doutrinária na base do profeta Mohammed, o cristianismo fundamenta a sua orientação ou linhagem doutrinária na base de Jesus Cristo. Então, por isso que aparecem essas diferenças, porque o Islã acredita que o último profeta foi o Mohammed, enquanto o cristianismo acredita que o último dos profetas foi Jesus Cristo. Então, basicamente, a diferença, a divergência das opiniões reside basicamente aí. Quanto uns seguem mais a linhagem ou a doutrina do profeta Mohammed, e nós acreditamos que, como cristãos, o nosso padrão, o nosso modelo de vida é Jesus Cristo. Seguimos as orientações, os ensinamentos de Jesus Cristo. Exatamente. E eu gostava também de saber, mesmo do pastor Albino, a grande diferença está aí de acordo com os profetas, não é? Para os cristãos, Jesus Cristo foi o último profeta e Muhammad não. Jesus Cristo veio antes ou depois de Muhammad, na religião evangélica? Veio antes. Veio antes de porque Muhammad. Primeiro temos o judaísmo, a seguir o cristianismo e terceiro surgiu o Islã. Então, o cristianismo é descendente do judaísmo. Então, estamos a falar que Jesus veio antes do profeta Muhammad. E é por isso mesmo que o Evangelho não reconhece o profeta Muhammad como o último profeta. Exatamente. Maulana, qual é a sua opinião sobre este assunto? Alhamdulillah. Eu acho que, além da poligamia, ali surge mais outro debate, que talvez seria dos livros sagrados, porque os judeus europeus praticavam poligamia até o século XVI, assim como alguns judeus orientais praticavam isto até a chegada de Israel, onde supostamente foi abolida a lei. Esta é uma das afirmações não minhas, mas colocadas pelo Philippe Kilbard, o antropólogo americano. Ele coloca essas teses juntas para dizer que desde os primórdios, não é? Sempre há isto, até um tempo ou um intervalo de tempo que isto aqui foi colocado entre as barras e nunca mais foi desvendado este véu até hoje. Acho que ele sabe, ou alguns irmãos de outra confissão católica, isto pode encontrar que dentro das confissões há matérias, normalmente as outras, não é? Falo dele, que está aqui, que são colocadas em barras, mas em algum momento não são removidas, como o caso do casamento dos padres na outra confissão religiosa, não é? Que vinha acontecendo, mas num tempo alguém que colocou aquela medida e não removeu aquele véu. Enquanto a esta obrigação, casai e multiplicai-vos. Acho que a diferença é isto, um tempo que surge alguém que é considerado como uma entidade suprema de uma confissão religiosa. Este repara e reforma algumas leis. Por isso, hoje mesmo nas próprias Bíblias podem encontrar a versão atualizada, versão isto. Quanto em algumas Bíblias mesmo tem versículos tirados. Somente o Mateus sofreu muito isto, alguns versículos, né? Então, esta confusão dos tempos e tal, é que vem criar isto, porque se formos a dizer porque a religião islâmica é no fim, não, porque tem que entender que na nossa confissão religiosa, todos os profetas são considerados, inclusive Jesus. Renegando a ele, renegar a todos. É renegar, é renunciar ao Islã por completo. Então é um debate outro, que já falamos exclusivamente dos livros para sabermos essa diferença toda. Exatamente, já temos aqui mais um debate agendado, não é, com esta dupla, mas vamos acompanhar mais depoimentos que nós colhemos nas ruas acerca e deixa as suas considerações finais. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de passar essa manhã aqui. Esse tema não termina, tem muita informação, mas acredito que deixamos o essencial,
Que todos tenham uma manhã rica, próspera e abençoada. E acredito que voltaremos nos cruzar quando a oportunidade justificar. Exatamente, porque o Maulana até já lançou um outro tema, não é? Teremos mais oportunidades. Maulana Zainadine, agora é consigo. Jazakumullah, obrigado. Mas, como disse, eu não sei, em alguns países, o que eu tenho assistido é que a lei não está para premiar, ou está para premiar o pecado e punir a honestidade. Quando o quê? Quando impõe, ou seja, interditam a parte de poligamia, mas permitem, no entanto, o amante. E consequências disso, mães solteiras, crianças na esmola, nas ruas, e tudo sem nada. E ainda, injustiça por parte deste senhor. Você vai dizer que, RIP, como costuma dizer, descanse em paz. Como é que vai descansar em paz quando tem outras crianças na esmola que foram proibidas de herança e outras estão na mordomia? Por conta disto tudo, porque permitiu-se uma parte e deixou-se outra parte. Jazakumullah khairan, será Deus nos dar a oportunidade, nos cruzaremos aqui. Mandar salam para minha esposa, minhas filhas.